sendo realizado em Brasília, focado também em ajudar essa região a entender que a importância dessa força, né, da agricultura e da pecuária. Verdade. Lá no Congresso, é Serginho, né? Serginho Brasil. Serginho, lá no Congresso eu dedico grande parte do tempo ao agro, né? Eu estou pela segunda vez vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior, mais forte, né? Ministra, todo mundo junto ali. No governo passado, então, essa força era muito maior. Hoje a gente tem mais dificuldades, mas mesmo assim o governo tem muito respeito pela FPA. E nossa dedicação em função do agro brasileiro tem muito a ver com a capacidade e o potencial que ele tem, né? E quando a gente vem aqui para o estado do Pará, somente nessa região aqui do lado leste do Pará, né? O Pará é dividido no meião ali pela selva do Xingu, né? Você tem o oeste do Pará, BR-163, e aqui BR-155 e 158, que é o grande celeiro da produção. Isso anima muito, né? Estamos passando por algumas dificuldades, mas eu espero que a gente possa superar tudo isso. Não sei se vocês estão acompanhando, mas as questões ambientais aqui no Pará são muito fortes e atrapalham um pouco a economia. Essa região já tem muito produtor equilibrado, com terra escriturada, não é? Dentro dos padrões da sustentabilidade, enfim. Em outros lugares, mais novos, né, mais recentes, às vezes o produtor ainda não tem documento da terra e tudo que ele faz ali fica naquela sombra da ilegalidade. O governo chega com operações muito pesadas, com IBAMA, polícia, essa coisa toda. Então isso tem nos gastado, nos esquentado a cabeça para achar saídas para isso, porque nosso pessoal está um tanto triste. Mas dizer para você que ver o sul do Pará integrado ao Brasil na questão do agronegócio, para nós é um grande orgulho, né? Senador, dentro dessa sua fala, a gente observa o seguinte: como o senhor tem lidado também com essa situação de ver pessoas tentando marginalizar o agronegócio no nosso país, porque nós sabemos que o agronegócio hoje é o grande ápice da nossa economia, né? Então, assim, nós vemos isso de perto, que não é só a monocultura, tem que existir a diversidade de uma produção. E o agronegócio, ele tem dado uma situação diferente para o nosso país, mas existem pessoas que estão tentando marginalizar este agronegócio. Como vocês têm lidado? Porque a gente vê que vocês têm trabalhado no sentido da grande produtividade, até mesmo na pequena propriedade. Mas já é visto, às vezes, pela a oposição, tentando marginalizar essas pessoas que querem produzir e crescer o país. Verdade. É importante, gente, que o Brasil, né, que até um certo tempo atrás importava alimentos, de repente vira um grande produtor de alimentos. Nós alimentamos ao redor do mundo algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né? A gente produz para nós e ainda produz para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nós exportamos para mais de 200 lugares distintos no mundo, né? O agro brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Se você for para a Europa vive de subsídio dos governos, né? Senão não dá certo, senão não dão conta. Se você for para os Estados Unidos, o subsídio também está lá, pegando pesado, porque senão o produtor quebra. Aqui o produtor paga juros, entendeu? E é diferente, né, Henrique? É diferente. Aqui o negócio é diferente, quer dizer, Paga para produzir. Nós estamos para pagar para produzir. quer dizer, a gente pega empréstimo nos bancos, taxa de mercado. Ah não, mas não sei, taxa de mercado. Nenhum país do mundo consegue fazer o que o produtor rural brasileiro faz, porque ele pega e paga. Claro que tem uma seca ou uma enchente demais, mas aí tem os seguros que cobrem aquilo, né, de acordo com o que for apurado, correto? Em alguns casos também, senador, me parece que tem uma obrigação de uma determinada quantia da produção ficar a cargo do próprio governo para negociar pelo proprietário, né, da produção. No passado o governo se intervia muito nisso, depois o governo se afastou, né? O governo hoje, através da Conab, é para acompanhar, para dizer o que vai ter. O produtor hoje exporta e tal, e importa os insumos que precisa com toda a liberdade do mundo. Mas vamos chegar no problema que você colocou ainda há pouco. Eu estou com frio aqui que eu vou te contar. Tá me mirando aquele negócio ali. Mas vamos lá. Qual é o problema? Na frente aqui a fachada é
a questão ambiental. Ponto. Mas quem é que move essa questão ambiental do outro lado? Né? A nossa concorrência. Né? Nós temos concorrentes poderosos, muito bem situados em grandes mercados. Os Estados Unidos é um grande concorrente, a União Europeia também é uma grande concorrente. Então, esse pessoal da concorrência financiam ONGs e partidos políticos, etc., etc., para trabalhar aqui dentro no sentido de impedir o avanço do crescimento da produção brasileira. Isso é muito claro. E a fachada é aquela fachada que todo mundo não pode reclamar, que é a questão ambiental, né? E todo mundo quer se preocupar com o meio ambiente, porque ninguém quer dar um tiro no pé, porque você sabe que amanhã o mundo pode ser diferente. Mas essa coisa maluca toda, essa obsessão pela questão do meio ambiente, ela é muito mais em função da concorrência internacional. Então quer criminalizar a produção brasileira de qualquer maneira. Quer dizer, aí vem o Parlamento Europeu, umas 4 semanas atrás, se reuniu lá e votou uma legislação que, se for ao pé da letra, não conseguir exportar muito pouco, entendeu? Porque nós precisamos, digamos assim, estar com a fazenda certificada da sustentabilidade. Quer dizer, a fazenda tem que estar dentro dos padrões assim. Quer dizer, o Brasil caminha para isso. O Henrique aqui tem, mas o vizinho do Henrique não tem. Às vezes, as mesmas condições que ele tem na terra dele, né? Por quê? Porque há muito tempo vem trabalhando, vem observando, o CAR registra ali as reservas e tal, as nascentes, não sei o que, tudo, está tudo enquadrado. Mas o vizinho, de repente, tem uma propriedade mais nova que não tem, né? Exatamente. Não tem. E é um produtor que é competente, que faz. Em cima desse, o bicho está pegando, né? O bicho está pegando. As operações do IBAMA, não só no Pará, mas aqui no Norte, têm trazido prejuízos imensos. Eu estou muito preocupado aqui, rapidamente, com a BR-163, no município de Novo Progresso. Ontem, a Adepará de Novo Progresso recebeu da Adepará estadual em Belém, né, o cancelamento, a suspensão do GTA, que é a Guia do Transporte Animal, Isso. e a suspensão do CAR de 99 produtores rurais que se encontram naquela região de Novo Progresso. Quase 100 produtores. A suspensão do GTA, você não pode tirar gado para lugar nenhum, correto? Você está irregular, você vai fazer o que com esse gado? Você vai ter que comer, né? Não pode mais, o governo vem buscar para si, né? Se eu produzo grãos, não posso mais vender, não posso fazer mais nada, porque eu fui embargado, estou suspenso. E eles motivaram o quê, senador? Qual foi o motivo? Eles pontuaram o quê? Embargos dessas propriedades, embargos em função de irregularidade ambiental, né? A 163, parar tudo, mas a 163, 95% das propriedades da BR-163, que começa ali, pega aqui só aquele pedaço do quilômetro 30 da Transamazônica, perto de Itaituba, subindo até a divisa, quase todas as propriedades ali estão embargadas. O embargo é quando acontece ou um fogo, ou um probleminha qualquer, o cara mapeia aquilo pelo satélite, né? Embarga e multa. E ele embarga não é só aquele pedacinho ali onde ocorreu a irregularidade. 1 hectare, 2, 3, 10 hectares. Ele embarga pelo CPF do produtor, que embarga a fazenda toda, né, Henrique? E o problema depois com a resolução, isso aí que não Quer consegue resolver. Olha só, se o problema é de 2008 para trás, você tem uma legislação que lhe instrui os procedimentos. É muito complicado, difícil, tal, o IBAMA não quer resolver, essa é a verdade. O IBAMA tem um problema político, ideológico muito sério, não é uma instituição republicana que a lei diz faz isso e o cara segue aquilo. A lei diz isso, mas o cara diz eu não quero isso aqui e acabou, né? Ponto. De 2008 para cá, você não tem uma instrução legal para tirar uma fazenda do embargo. Olha o pepino. Nós estamos trabalhando isso nesse momento para ver o que a gente faz, porque a situação, não só do Pará, mas de toda a Amazônia Legal, passa por muita preocupação, muita mesmo. Nós não temos, digamos assim, instrução normativa, decreto ou uma lei
que instrua sair do embargo de 2008 para cá. O crime aconteceu depois de 2008. Pronto, você está atado. Porque quando o governo acertou a legislação no marco temporal de 2008, ele, digamos assim, perdoou o que estava para trás, mas teve um acordo de daqui para frente não desmatar mais. E esse desmate aconteceu, aliás, acontece até hoje. Por mais que não acontece muito, mas acontece pouco. E aí nós estamos num beco sem saída. E o governo é danado. Ele veio, né, primeiro andou na Europa toda, prometeram dinheiro lá fora, né? O governo do estado do Pará também foi para fora, o Reino Unido, pelo príncipe Charles, agora rei Charles, né, se comprometeu em dar dinheiro, mas o dinheiro vem mediante esse sacrifício todo que o produtor rural brasileiro, principalmente aqui da Amazônia, está passando agora. Basta essa explicação, o fazendeiro pisa no acelerador, os embargos é tipo de freio e fica essa luta de força sem reconhecer o valor do produtor, né, que contribui com a balança no final de tudo, Claro. né? Uma das coisas que nós estamos fazendo é tentar tirar o marco temporal de 2008 e trazer aqui para 2015 até 2018, que seria o ideal, né? Porque se não fizer assim, nós vamos quebrar esse povo de ponta a ponta. Vai ficar poucos produtores que estão legalizados, estabilizados, dentro daquilo que nós chamamos de sustentabilidade. Esse assunto é um assunto longo, polêmico, Profundo, sofredor, né? profundo. Muito complicado. E eu quero agora falar de uma coisa, até mesmo uma situação humanitária. O senhor, como senador, eu acredito que o senhor fez parte também dessa comissão mista e visitou ali os que estão aprisionados ali naquela decisão ali, o pessoal do dia 8 de janeiro, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente, porque nós sabemos que tem pessoas de toda a região, tem do Pará, tem de Goiás, tem de Minas, de vários locais, e pessoas que estão sendo criminalizadas ali, pessoas que simplesmente estavam num ato, num local, num momento, lutando pelo seu direito, pelo seu ideal, não estava ali para fazer algazarra e nem bagunça e de repente foram enquadrados numa situação como criminosos. A gente viu ali pessoas de mais de 60 anos, viu crianças, tinha idosos. Claro, tinha algumas pessoas infiltradas, mas o senhor, como uma pessoa humana que o senhor que foi ali de perto, viu a situação, o que o senhor conta pra gente, para os ouvintes aqui da Positiva, da Rede Positiva FM, a situação daquele povo, o senhor que viu de perto? É o ocorrido mais desumano e injusto que eu já vi. E olha que eu não sou mais criança, já estou há algum tempo nessa caminhada. Eu nunca vi isso, nem sonhei em ver isso, né? Claro que, como você já disse, pessoas com interesses, outros, se infiltraram entre, né, os patriotas que estavam ali na expectativa de mostrar para o país o seu sentimento, né, e seus posicionamentos, arrebentaram com o Congresso, arrebentaram com o Supremo e com o Palácio. Eu vivo em Brasília há 20 anos, eu cheguei lá em 2003, fiquei 4 anos aqui na vice-governadoria, mas indo em Brasília sempre, porque a família continuou lá, minha mulher era deputada federal, né? Então eu posso dizer que eu tenho 20 anos de convivência dentro de Brasília e me interrompo. Todos aqueles prédios de governo têm uma senhora guarda, correto? De segurança. Nós, os senadores e deputados, em cada prédio, 24 horas por dia, nós temos segurança, correto? Temos segurança. Pode ir lá. Eu moro na SQS 309, nos blocos ali, cada um na sua guarita, está lá a turma. Sai uma turma, entra outra. Os prédios públicos são muito seguros. Aí me explica por que essa segurança toda existente ali abre as portas para alguém entrar, não é verdade? Invadir e quebrar. Não dá. Com a divulgação das imagens, correto, senador, com a divulgação das imagens, a gente observa e percebe que houve uma influência até mesmo de pessoas que estavam ali dentro, permitindo a entrada. Isso é o que a gente tem a noção. O senhor acredita que com a instalação da CPMI, ela vai se apurar os fatos? O senhor acredita que vai existir manobra para ir para outra direção? Você tocou no negócio que eu me preocupo também, mas vamos lá. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional
estava dentro do Palácio do Despacho, dentro. As imagens são claras, o cara estava lá, né? E estava lá, parece que até contribuindo, de alguma forma, facilitando as coisas para aqueles poucos que entraram primeiro para fazer o quebra-quebra. Não dá para admitir que aquilo não tenha sido algo encomendado, premeditado, né? Por quê? Para poder manchar todo mundo que estava ali há muito tempo, em frente ao QG, lá em Brasília, e depois fazendo a passeata pela esplanada. A gente precisa apurar aqui. Bom, aí vem a CPMI dos eventos do dia 8. A CPMI deu muita confusão e o governo que estava puxando contra resolveu ir para cima. Para que ir para cima? Para poder levar a sua bancada, né? Então a CPMI hoje, ela tem das 32 vagas, né, posições dentro, 20 são do governo. Se tudo for votado, a gente não tem como fazer muita coisa. Tem como fazer barulho, né? Tem como fazer barulho, mas não tem como fazer efetivamente aquilo que tem que ser feito. Bora convidar, por exemplo, aquele general lá, que era chefe do SGI lá qual é o nome dele? Heleno? Não. O outro, o que pediu conta aqui. Se demitiu. Pediu para sair. Os requerimentos são votados na CPI, entendeu? Se o governo fala assim, não convoca, né? Não convoca, é no voto, a gente perde, porque nós temos 12, eles têm 20, né? Então vamos ter que ter muita paciência, muita articulação para poder conduzir e não deixar essa CPI ir para o lado errado, né? Ir para o lado errado. A gente não pode acreditar muito nessa turma é muito danada, muito perigosa, né? Tem que ter muito cuidado para não deixar a CPI sair do rumo e ir atrás de outras situações que não tem nada a ver, né? A gente se lembra na CPI da saúde, do Covid, lembra? CPI apurando, aí tive que convocar alguns governadores do Nordeste, governador do Pará, todo mundo envolvido com questões, né, de corrupção. Quantos foram? Nenhum. Porque a turma tinha maioria e nessa maioria não aprovaram nenhum dos requerimentos apresentados. Vence a democracia. Quer dizer, uma democracia equivocada nesse sentido. Mas a pressão popular está muito grande em cima disso, né? Eu tenho certeza que os parlamentares não só vão escutar a coordenação de suas bancadas aqui de governistas, mas vão escutar também a rua. A rua é danada, né? Ela pressiona muito. Então ele vai ter que andar pisando mais ou menos com um certo equilíbrio para não se arrebentar de vez nessa questão da CPI. Senador, nós sabemos que o senhor tem compromisso de agenda, mas eu ainda tenho dois assuntos para a gente abordar aqui no nosso bate-papo. Eu quero só concluir esse assunto aí no dia 8 de janeiro. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, hoje, o senhor como senador, como o senhor vê, o que o senhor espera por parte das autoridades competentes hoje, podemos dizer assim, as autoridades competentes, aquele povo que está lá, vai sair, esse povo vai ser condenado, o que o senhor acha? Deixa eu lhe falar, a turma que ainda resta lá, todo mundo está sendo processado um a um, né? E tem que preparar uma defesa competente. O acesso do advogado aos processos é o pior possível. Nunca se viu até então, né? Os caras não têm. Nós estamos com a moça presa aqui no quartel quartel não, naquela penitenciária em Marabá, que sai ali para Itupiranga, professora Beatriz, né? Conversei demais com o advogado dela, tentando ver, e o acesso que ele tem, não tem a quem se dirigir, porque o negócio é lá em Brasília, na cabeça, quer dizer, não tem para quem apelar acima dos caras, né? Não tem para quem apelar. Quem vai votar ali naqueles processos são eles. E a compreensão deles é aquela. Depois deles também não tem ninguém para você apelar. Então, tenho muita preocupação com relação a isso. Quer dizer, pessoas inocentes, pessoas boas, pessoas do bem, terem um processo para responder praticamente pelo resto da vida, né? Cumprindo grande parte preso, certamente daqui a algum tempo sai com a tornozeleira,
né? Mas fica com o CPF, com a vida enrolada e limitado a tudo que se possa imaginar. O Anderson Torres saiu, mas saiu mais ou menos, né? Porque não pode ver ninguém, não pode fazer não sei o que, não pode. Ainda tem uma tornezeleira, pode ver a esposa e os filhos, pelo menos, né? Mas o resto não pode. Essa é a situação dos outros também, uma situação deprimente. Eu nunca vi um país entrar numa situação tão crítica quando o judiciário entra na política e a cúpula, você não tem para quem apelar depois do Supremo. Quando é aqui na primeira instância, na segunda, você corre em cima, né? E busca um recurso. Aqui não, você não tem para quem apelar. O de baixo não pode dizer nada e não tem ninguém acima. Então, nos resta muita preocupação. Senador, o senhor está visitando o momento de festividade aqui no município de Xinguara. O senhor representa aqui toda a região. Tem uma história bonita, uma pessoa que não chegou no Senado pela janela, uma pessoa que foi através de degraus, né? Pessoa que conhece o que é o executivo, foi candidato na sua primeira oportunidade, depois foi deputado estadual, deputado federal, e me parece que a única pessoa na história do estado do Pará, do sul do Pará, que foi vice-governador também, né? Então, assim, o senhor tem uma história política muito legal e agora senador da República. E as pessoas gostam muito de acompanhar de perto as ações dos seus legisladores, ou seja, o que o senhor traz neste momento, o que o senhor tem apresentado, o senhor tem buscado, o senhor disse de participação em algumas comissões, até estava olhando realmente, tem a participação do senhor, a gente acha muito bom, mas com esse novo governo, com essa dificuldade, às vezes vendo vocês como oposição, o que dá para falar de positivo agora, no sentido de alocar recursos para a nossa região? Estamos no início de um governo, né? Desse novo governo do presidente Lula. Estamos e vamos continuar na oposição, né? E a oposição é altamente discriminada na liberação dos recursos. Nós temos um grupo de emendas, né, de recursos que a gente chama de impositivas, né? Entre aspas, o governo arruma desculpas ou paga, né? Mas são impositivas. Então, dentro desse pequeno recurso aí de emendas impositivas, a gente consegue, ou está conseguindo, pelo menos, destinar. Estamos no mês de maio, né? Agora, a partir de junho é a hora de começar a pagar algumas emendas, principalmente aquelas que a gente chama emendas de fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, né? Então essas, está chegando a hora. Junho é a hora de pagar, já cumpriu toda uma programação orçamentária, né? A parte burocrática está sendo superada. Vem as outras emendas que estão ligadas à questão da infraestrutura, que é a ponte, que é a estrada, que é a construção da UPA, ou não sei mais o que. Vamos aguardar um pouco mais, que elas virão num segundo momento. Mas agora em junho vai ser exatamente a prova para a gente saber como é que o governo Lula vai se comportar com a oposição. Estamos aí na expectativa, já distribuímos os recursos, esperamos agora poder fazê-lo compreender que a gente pode, né, contar ou não com esse recurso destinado aos nossos municípios. Uma outra pergunta, o senhor acredita que diante de tantas falas, diante de tantos pedidos de impeachment, o senhor acredita que pode nascer um processo dessa natureza ali naquele Congresso? Essa pergunta é sem interesse algum político, eu acredito que o senhor também vai responder sem interesse algum político. O senhor acredita que possa nascer uma situação dessa? Pode, desde que haja um crime, né, que possa justificar um pedido de impeachment, né? Houve uma violação, o presidente cometeu o crime de responsabilidade, naturalmente alguém pode ir para esse tipo de representação. Essa é a casa decisiva, que é a Câmara Federal, né? O impeachment de um presidente é o presidente da Câmara que bota ou não bota em pauta. Ele é supremo nessa decisão, né? Lembro que o Eduardo Cunha, naquele tempo, com relação a Dilma, né, situação para cá, situação, a turma chegou lá, entrou com um pedido, ele acolheu e tramitou, e deu no que deu, né? E deu no que deu, mas depende exatamente de quem preside a Câmara, né?
você pode ter o assunto mais importante, que mais justifique, e se você apresente o pedido de impeachment da melhor maneira possível, com a justificação, com a explicação, mas se o presidente não pautar, não vai. Então, havendo crime, a oposição na Câmara está muito atenta. Eu vejo os deputados muito atuantes, batendo pesado o tempo todo, e não estão transigindo não, estão sendo duros. Se acontecer, tenho certeza que eles apresentam. Vamos depender da coragem ou não do presidente em pautar ou não um pedido de impeachment. Senador, foi bom falar com o senhor aqui neste momento, a gente bater esse papo descontraído, né? A gente vai ter outras oportunidades, está falando aí das suas ações legislativas ali no Senado Federal, trazendo aí muitas informações para toda a nossa região. E nós agradecemos em nome de toda a família da Rede Positiva FM, em nome do nosso amigo Fábio Valadão, da UBA Valadão, a sua presença, a sua vindo aqui abraçar de perto, conhecer a estrutura da Rádio Positiva FM, que agora é rede via satélite, falando não só para a nossa região, mas para todo o Brasil e para o mundo inteiro, né, através dos nossos aplicativos, das redes sociais, e onde quer que a pessoa esteja, está ouvindo aí também a nossa emissora. Então, a gente quer agradecer, deixa o microfone da rádio à disposição, para que o senhor possa estar trazendo aí a sua mensagem final e aproveitando também, falando aí sobre o aniversário da cidade. Correto. Sou grato a Deus mais uma vez aqui pela amizade com o Fábio, com a Uga e com vocês todos por tabela, porque sempre quando a gente esteve, principalmente em Tucumã, fomos muito bem recebidos todas as vezes, conversamos à vontade no ar e assim por diante. Desejar que a Positiva FM de Xinguara e do Pará como um todo, nas cidades, né, onde estão instaladas, tenham vida longa, que a empresa possa prosperar, né? Nós sabemos que uma emissora como essa, com a potência que ela tem, com a tecnologia que ela oferece, não é barato, né? E eu quero aqui aproveitar para fazer um apelo aos comerciantes, não só de Xinguara, mas da região que hoje a Positiva começa a cobrir, né? Que aqui é um lugar de vender, né? Aqui é um lugar de vender, e a gente precisa prestigiar uma ferramenta como essa, que é poderosa no seu alcance. O sinal de televisão não é fácil de levar, mas o radinho funciona em qualquer lugar, não é verdade? Então, que o empresariado, que a turma toda da região possa entender a importância de uma emissora como essa. Desejar ao Fábio, vocês todos, a empresa, né, vida longa, sucesso, e que Deus possa abençoar poderosamente. Segundo, a nossa querida Xinguara, né, que recebe esse presente. Foi um momento assim, previamente combinado, não foi? O aniversário ali e a inauguração aqui. Então, desejar mais uma vez a Xinguara o sucesso que ela merece, ao povo progressista que é, empreendedor que é. Xinguara se consolida como um polo dessa região. Eu profetizei isso há muito tempo atrás, por causa da, né, Henrique, a localização geográfica de Xinguara, numa região boa como essa, forte como essa, não podia ser diferente, né? Xinguara tinha que avançar, e Xinguara está avançando todo dia. Nós temos ali Redenção está um pouquinho para lá, mas Xinguara está aqui fazendo esse elo entre o Xingurzão e essa região do Araguaia. Então, muito, muito bem posicionado estrategicamente. Desejar que essa população cada dia seja mais feliz, na verdade, mais próspera, e que possa, né, o poder público também, onde atuamos, corresponder à expectativa, né, para que a qualidade de vida dessa gente seja cada dia melhor. Tá bom? Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns a Xinguara, parabéns a Positiva. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor e toda a comitiva. Muito bem, nós agradecemos aí a presença de todos, agora 19 horas e 47 minutos, 19 horas e 47 minutos. A gente quer agradecer aí a presença de todos os amigos ouvintes que estiveram conosco, aí, acompanhando toda a movimentação aqui da nossa emissora, né? Hoje nós fazemos aí essa participação. Cadê o microfone aí do meu amigo? Agora sim. Valeu demais, gente. Vai falar de bom, saúde, esse bate-papo especial, essas horas. Você está meio de lado, né? Passaram aí.